Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking, 11 de setembro. Depois do suspiro da quarta-feira, ontem as bolsas externas voltaram a cair fortemente, com o Nasdaq acumulando agora um declínio perto de 10%, desde as máximas observadas alguns dias atrás. E com essa queda forte dos papéis de tecnologia, mais uma vez todo mundo veio a reboque, veio junto, repetindo esse comportamento que a gente está observando há vários pregões aí desde semana passada. Como justificativa para ontem, de novo, acho que não convém ficar procurando razões para esses movimentos diários, mas assim, o quarto pacote fiscal lá nos Estados Unidos, ele realmente está travado, ele careceu de votos suficientes para aprovação, então está claro que ele não deve prosperar antes das eleições. Na reunião de política monetária do Banco Central Europeu, os agentes estavam esperando alguma indicação de incremento de estímulos que não veio. A presidente do BCE, ela não apontou nessa direção e tampouco se manifestou, ou tampouco manifestou preocupação com a valorização do euro, o que era aguardado por muita gente. Agora está todo mundo olhando para a semana que vem, quando o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, se reúne de novo, para ver o que ele vai descrever como instrumento a ser utilizado para operar o seu novo regime de meta de inflação média. Agora, os mercados eles não deveriam se mostrar tão dependentes de mais ações fiscais e monetárias, porque elas foram e são muito abundantes. Então, o driver do mercado tem que ser a continuidade da recuperação econômica, dos indicadores, e isso que está sendo apoiado pelos estímulos em curso. Se eles continuam fazendo efeito, não deveria precisar de muito mais, porque já são ostensivos. Então, assim, as condições atuais elas já tendem a ser suficientes para preservar ativos relativamente valorizados. O que acontece é que teve uma apreciação, às vezes excessiva, muito acelerada de determinados ativos, como as ações de tecnologia, e agora, como a gente já falou, uma correção para ficar mais coerente com a velocidade possível de melhora dos fundamentos, ajustada aí pelas incertezas, ela era importante para as coisas voltarem mais aí para uma realidade que dê mais conforto para a sequência de melhora dos ativos que a gente acha que vai observar aí ainda ao longo dos próximos meses, depois que essa correção atual cessar. O Ibovespa ele caiu bastante também nessa quinta-feira, ele encerrou abaixo de 98 mil pontos e está flertando agora com um suporte definido aí pela média móvel de 200 dias. E se romper esse patamar, esse suporte, a sensação é de que o Ibovespa pode corrigir ainda mais para baixo, saindo realmente dessa relativa lateralidade que já dura mais de 2 meses. Agora, isso tudo depende do comportamento do próprio SP500 lá fora. O SP500 também está flertando aí com suportes importantes. Se ele cai mais, a gente também acaba rompendo. Então a gente está muito atento a isso, porque os sinais técnicos para a gente elevar ou reduzir posição, ajustar a carteira, dependem muito dessa condição vinda aí do exterior. Agora, quando as quedas lá de fora de fato cessarem, o gatilho local para a alta da Bolsa vai ser o avanço da PEC do Pacto Federativo. Assim, essa acho que é a mais importante agora como driver para o mercado. Essa PEC ela vai contemplar o tema dos gatilhos de controle de despesa a curto prazo. É o assunto mais crítico, porque reduz riscos iminentes de rompimento de teto, de gastos e tudo mais. Ontem as notícias davam conta de que o anúncio desses gatilhos ou dessa PEC ele vai vir em conjunto com o programa de renda mínima. Então você define gatilho, reduz despesa obrigatória ou o crescimento de despesa obrigatória, para, em contrapartida, dar espaço aí para o Programa de Renda Brasil, que é o que já vinha se falando lá atrás, mas a gente não sabia se isso viria nessa PEC ou não. E também estão falando de retirar a obrigatoriedade de dispêndio mínimo com saúde e educação para diminuir a rigidez do orçamento, mas isso parece politicamente muito delicado. Tem também a discussão de desindexar o salário mínimo e outras despesas que são também atreladas à evolução do salário mínimo. Mas esses são assuntos igualmente difíceis
mas estão sendo testados, né, no Congresso e perante a opinião pública. Então a gente sabe então que o caminho ele ainda é tortuoso para tudo isso, e sem um alívio do exterior, os ativos aqui continuam ainda a ficar instáveis, né, diante de toda essa discussão que vem sendo colocada. Nesse sentido, a gente segue aí mais defensivo do que estávamos semanas atrás nas nossas carteiras, e estamos aguardando, né, a oportunidade de preço mais atraente para ajustar o portfólio. Tá? No campo da atividade econômica, onde as vendas no varejo de referentes a julho, né, foram conhecidas ontem, elas vieram bem acima das expectativas, só reforçando a intensidade da retomada econômica. Praticamente todos os subsegmentos lá dentro mostraram um avanço. É um processo bem disseminado de melhora. A gente sabe que o impulso proveniente do auxílio emergencial ele foi fundamental para essa melhora que a gente está vendo até agora, o que se refletiu inclusive majoritariamente, né, nas vendas de super e hipermercados nos últimos meses. Então tem o temor de que haja um retrocesso nessa recuperação quando o dinheiro transferido para as famílias diminuir, né, quando esse Corona Voucher diminuir. E é certamente um empecilho, mas também a gente sabe que aumentou a poupança acumulada de muitas famílias. A poupança essa porque é um dinheiro que não pôde ser gasto no setor de serviços, até porque o setor de serviços em grande medida estava fechado. E na medida agora que esses segmentos voltem a funcionar, eles vão, né, atrair esse dinheiro anteriormente poupado, e aí pode dar ainda pulso, né, para a recuperação. Mesmo que a gente desacelere o ritmo de retomada, mas acho que a recuperação ela ainda continua. Sem contar que tem juro bastante baixo, está impactando de forma relevante o setor imobiliário. O setor imobiliário tem um poder de difusão na economia muito grande, bens duráveis também são beneficiados pela queda de juros, né? E isso acho que vai ter um efeito também talvez um pouco mais duradouro. Se saírem as vacinas o ano que vem, que deem perspectiva de normalização de vários setores, segmentos dentro do setor de serviços, tudo isso, junto com algumas reformas que eventualmente podem sair, podem destravar investimento, crescimento, enfim. Não é para soar otimista, né, com essa visão, mas para mostrar que tem uma opcionalidade positiva frente a uma grande descrença que está presente hoje. Né? E né, não dá para dizer de forma alguma que tem euforia em relação às perspectivas para o Brasil, não tem mesmo. Se tivesse euforia e já tivesse refletida nos preços dos ativos, seria muito pior, né? Mas não é o caso hoje, acho que ainda tem coisas para acontecer. Né? E só assim para chamar a atenção, importante ressaltar como essa discussão sobre preço de arroz e dos itens da cesta básica, nesse contexto de controle de preços, né, oficial, é muito deletério. Isso somente diminui credibilidade e gera muita preocupação, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Eu fico por aqui, bom dia a todos.